Olá. O iceberg da amamentação. O que seria isso? Por que o iceberg da amamentação? Você já viu aquela figura de um iceberg? A gente só vê assim a ponta do iceberg. A gente não consegue ver embaixo. E a amamentação é exatamente isso. Quando você vê uma mãe amamentando e vê a criança vindo, pegando no peito com satisfação, a mãe também com o aspecto satisfeito, a gente pensa que é só aquela pontinha do iceberg, mas não. Existe todo um processo embaixo. Quando essa criança nasce, existe uma série de processos que essa mãe passa, uma série de obstáculos, que é exatamente aí que muita gente desiste. Por quê? Imagina, essa mãe, ela está acostumada, primeiro, óbvio, nós estamos acostumados a dormir a noite toda. E de repente a criança chega. No primeiro mês, a criança mama várias vezes. Aquela coisa que a gente fala assim, mamar de 3 em 3 horas. No primeiro mês não é assim. Para muitas mães não é assim. É simplesmente livre demanda. O que seria essa livre demanda? A criança quer mamar? Bota para mamar. Bota para mamar. Enfim. Só que o que a gente tem que pensar? Como que fica o psicológico, o emocional dessa mãe, que estava acostumada a dormir a noite inteira e, de repente, várias noites acordando. Quando dorme? Não é com todo mundo que é assim. Tem algumas crianças que são mais tranquilas e mamam, dormem, a mãe consegue dormir, enfim. E outras não. Outras, assim, é um sofrimento profundo, é um sofrimento extremo. E o que acontece? Na primeira noite você vai muito bem, na segunda já vai dando um desespero, na terceira noite parece que o mundo vai acabar. E o que eu vejo acontecer muito é que as pessoas parece que têm vergonha de mostrar esse lado. E não é para ter vergonha. Quando eu atendo algumas mães, às vezes eu tô atendendo, até furando a orelhinha mesmo de bebê, todo mundo sabe que eu faço isso já há algum tempo, e eu converso muito com as mães nesse momento. E eu sei que elas estão passando por isso. Até mesmo porque eu também trabalho com amamentação, eu faço uma consultoria, ajudo algumas mães nesse processo. E o que é muito interessante é que quando eu começo a conversar com elas, eu sempre pergunto, como que está sendo a noite? Algumas ficam meio assim, outras falam, aí eu começo a conversar. E quando eu tenho um pouquinho mais de abertura, eu conto a minha história, sim, da época que eu amamentava. E o que eu costumo dizer é que, assim, o primeiro mês, sinceramente, eu não desejo a ninguém. Por quê? Assim, eu sempre trabalhei com amamentação, eu era de UTI neonatal, de berçário. Então, quando meu filho nasceu, eu achava assim, eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu sei tudo. Exatamente isso. Óbvio que, assim, a dúvida, a insegurança que as mães têm, eu não tinha. Mas o cansaço é o mesmo. Sinceramente, tinha dias que eu chorava compulsivamente. Porque eu só queria uma noite de sono, só isso, mais nada, só uma noite de sono. E quando eu entrava naquele ritmo, eu chorava, tinha vontade de sumir, literalmente sumir. Saía de casa sem dinheiro, sem documento, eu queria sumir, eu queria dormir, só isso. E quando passava isso na minha cabeça e eu olhava para o meu filho, aí sim que eu chorava mais ainda. Porque o que eu pensava? Nossa, meu filho depende tanto de mim e eu tô querendo sumir. E se eu sumir, o que vai ser dele?
Quando eu conto isso para as mães, nossa, eu vejo o brilho na mãe de cada criança, porque elas falam assim para mim: Suzana, é exatamente isso que está acontecendo comigo. Sim, eu sei que é, só que ninguém fala, entendeu? É o lado feio da história. E é exatamente por isso que eu decidi fazer uma série de vídeos trazendo um pouco desse conteúdo para ajudar vocês que estão passando por esse processo. Mostrar para vocês, sim, o trajeto. Existe um caminho, existe uma trilha que, se você seguir, você consegue amamentar de forma muito tranquila. Que caminho é esse? Existem formas de preparar essa mama para poder amamentar. E existem técnicas para você ensinar o bebê a mamar de forma correta. Porque o que acontece? Quando o bebê faz a pega inadequada, é exatamente aí que está o problema. Acaba causando fissura na mama e dói muito. Existe uma necessidade de uma massagem nessa mama para ela não ficar engurgitada, não ficar cheia, porque se isso acontece, ela fica dolorida e acaba, usando o termo que todo mundo conhece, empedrando, né? Que é aquela a pojadura, na verdade. A chegada do leite vem em grande quantidade. Se você não tira, você não faz a retirada desse leite, que antigamente até se usava o termo ordenha mamária, mas isso está caindo um pouco por terra. Agora é a retirada do leite, a extração do leite. Se você não faz isso, fica muito dolorido e mais difícil para o neném pegar. Então, o que eu costumo falar para as mães, quando vocês conseguem superar todos esses obstáculos, seria o caminho, o que está abaixo do iceberg, o que a pessoa passa ali por baixo para chegar lá em cima no topo. Chegar no topo é amamentar de forma tranquila, dando todos os nutrientes, tudo que o seu bebê precisa. Porque, assim, o leite materno é fundamental. Até ajudando em outro sentido, é fundamental, mas tem que ser tranquilo, tem que ser saudável. Não dá para ter uma pressão também. Claro que tem algumas mães que às vezes não conseguem amamentar mesmo por uma série de problemas, ok. Se for esse caso, também não precisa pirar, surtar, não é por isso que seu filho não vai crescer, não vai se desenvolver. Vamos respeitar também esse lado. Mas, se existe uma possibilidade de se tentar isso, de seguir esse caminho, vale super a pena. Então, agora nos próximos vídeos, eu vou começar a trazer um pouquinho disso para vocês. Se tiver alguma dúvida com relação a isso, vai colocando, me manda pelo direct. Eu vou trazer também aqui alguns especialistas para falar um pouquinho sobre isso com vocês, pessoas que já trabalham. Vou trazer mães também, porque eu acho que mãe entende mãe, tá? Então vai vir algumas mães aqui no canal também, para a gente poder trocar informação, trocar figurinha, e me mandem perguntas que eu quero mesmo responder, eu quero poder contribuir com esse processo da amamentação, com esse crescimento, com esse caminho do iceberg para a gente chegar ao topo e as crianças poderem amamentar.